Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um profissional da saúde, representante de uma vertente da medicina particularmente cara a quem está muito antenado com a proposta da medicina enquanto afirmação da saúde e não tratamento de doenças. Eu me refiro ao médico integrativo Wesley Shank, com quem a gente vai conversar agora, rompendo um exílio de 7 anos, se não aparece aqui nas câmeras amigo, do Presença. É um prazer enorme estar aqui com você novamente. E obrigado pela oportunidade. Já passou da hora, né, da gente marcar esse encontro aqui novamente para fazer esse bate-papo tão maravilhoso. Então, cara, você faz parte de uma pequena pleia de profissionais de saúde aí que eu tenho uma particular admiração pela proposta da abordagem de vocês enquanto terapeutas, Sim. Enquanto, digamos, usar uma palavra mais alta, enquanto curadores. Exato. Né? Wesley, o conhecimento dinâmico, mesmo depois, acho que desde a nossa última entrevista até hoje, o que já houve de evolução de conhecimento é muito grande, porque o conhecimento ele cresce na razão direta da diminuição da nossa ignorância. Né? Mas... E há um mito de que a ciência é a crença do momento, algo que hoje é cientificamente comprovado, pode já não ser mais comprovado amanhã, e algo que era ontem cientificamente comprovado pode ser desmistificado hoje, né? Você tem visto nesses últimos anos alguns mitos sobre a saúde desabando, desmoronando? Tenho, bastante. Alguns mitos. E sabe qual a melhor maneira de você perceber isso? É o estudo observacional. A prática clínica ali te conduz bastante nessa afirmação do que caminho, e eu mesmo como médico, algumas verdades absolutas para mim lá atrás, e hoje não são relativos. São relativas. Peraí, acho que não é mais ou menos por aí, e a gente tem a capacidade de ser essa metamorfose, né? De sempre estar aprendendo, como você mesmo disse, que é dinâmico, é um eterno aprendizado. Uma coisa que a gente percebe que aflorou muito nos últimos anos, alguns preceitos. A nutrição. Sim. A nutrição. Pô, tem um cara lá na Grécia, uns centenas de anos atrás, colocou aquela máxima de que você deve fazer do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. Sim, pai da medicina moderna. Isso ficou guardado como assim, digamos assim, um conceito filosófico, mas na verdade não parecia ser levado muito a sério. De repente virou um dogma quase, né? O jejum, a dieta é fator fundamental de saúde. Sim, né? Virou um princípio universal. Princípio universal, né? Exato. E é saudável isso, né, Wesley? Com certeza. Eu encaro que, assim, quando o paciente chega para mim com alguma demanda, coisas inegociáveis, com certeza é essa parte da alimentação e o ciclo circadiano. Né? Já que você falou da alimentação, sim. A alimentação é inegociável hoje. E hoje, decorrente aí nossa vida corrida, nosso tempo para nada, ou pela falta de informação, vamos dizer assim, sim. Acaba que as pessoas comem rápido e prático alimentos industrializados que vão gerando processos inflamatórios e a gente está vivendo esse boom de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, obesidade, que eu gosto de chamar de diabesidade, né? Diabetes mais obesidade, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, câncer, estão cada vez mais aflorando essas doenças crônicas, que eu falo que são as doenças da modernidade, que um dos principais causadores, sem dúvida, é o fator alimentar. Então, você falou de uma série de coisas também que pode se atribuir o chamado lifestyle, né? O estilo de vida, né? Exato. Estilo de vida. Há quem diga de uma maneira bastante metafórica que as cidades estão adoecendo as pessoas. Quando se fala cidade, não é a urbe, né? Não é a conformação urbana, é o ritmo de vida urbano. Né? É o estresse. Em alguns lugares o medo da violência que está permanente, né? Então você tem aquele estresse latejando, não aflorado, mas está ali o tempo todo. O desconhecido é um agressor em potencial. Querendo ou não, isso está gerando uma permanente secreção de adrenalina, né? E de cortisol. Que é totalmente deletério. Agora você falou uma coisa interessante sobre o ritmo circadiano. Os chineses, eles têm uma visão interessante, né? Tem uma visão interessante. Eles curam há 5.000 anos com coisas que Harvard não conheciam.
né? Eu me lembro que quando a acupuntura foi reconhecida cientificamente, foi em 1992. Aí houve um protocolo atestando que a acupuntura tem fundamento científico. Sim, sim. Eu fico imaginando os chineses esperando a Harvard reconhecer a acupuntura, entendeu? Mas o ritmo circadiano me remete a uma noção que eles têm holística da saúde, que é o seguinte: o homem não está na natureza, o homem é a natureza. Exato. Então ele está influenciado por uma série de fatores. E eles falam, por exemplo, que a cada faixa de tempo você tem um órgão que tem o maior dinamismo. Eu cito particularmente os rins, que eu me lembro, que eu li sobre isso. Os rins são de 2 às 4 da manhã. Isso. Naquele momento os rins estão mais ativos. Então isso tem a ver com esse ritmo que você fala, né? Com certeza. Na verdade a vida opera. A vida opera nisso, né? E o que eu falo é que quando a gente tem esse ciclo circadiano ajustado, esse é um fator crucial para a saúde e longevidade. Quem não quer envelhecer sendo o mais jovem possível? Sim, ou seja, envelhecer no sentido de ser longevo, mas ter qualidade, né? Qualidade, com certeza. É totalmente diferente, né? Agora tem uns fatos novos aí, tem uns demônios novos aí que a atualização da ciência nos trouxe. Vamos lá. Antigamente, glúten era só para celíaco. Exato. Hoje é uma constatação que porra nenhuma. O glúten faz mal para todo mundo, né? Sim, eu fico um pouco, eu não vou dizer chateado, mas acho que causa um sentimento um pouco negativo da minha parte quando eu vejo alguns profissionais defendendo o glúten, né? Defendendo. Existe a alergia ao glúten, que de fato é celíaco. Agora, existe pessoas que têm essa sensibilidade maior, que boa parte das pessoas tem uma hipersensibilidade ao glúten, sendo não celíaco, vamos dizer assim, porque hoje a carga de glúten é tão grande dentro do trigo, vamos dizer assim, acaba que gera esse processo inflamatório, principalmente a nível intestinal, causadores das principais doenças autoimunes hoje em dia. Não só doenças autoimunes, mas também a obesidade está relacionada com isso. E a melhor maneira de realmente de você identificar isso é retirando. É uma coisa simples. Ah, doutor, mas eu preciso fazer algum exame para identificar? Retira o glúten durante 15 dias, ou que seja 7 dias, e verifica como é que seu corpo vai reagir, né? Se você vai ter uma melhora da sua energia, sua disposição, se você percebe melhora do inchaço, se a pessoa sofre de enxaqueca, se a pessoa sofre de algum tipo de azia, porque às vezes a pessoa muitas vezes está convivendo com esse sintoma há bastante tempo e infelizmente ela não associa com a alimentação dela. Ela associa a idade, ela associa tudo menos a alimentação. E quem vai de fato falar que o pão, minha vida toda eu estou comendo pão, e por que agora esse pão está me fazendo mal? Desde que a minha vida toda, o café da manhã do brasileiro é um pão com suco de laranja, então está enraizado na nossa cultura. E não só na nossa cultura, mas também em outros países, o quanto que realmente o glúten está presente. Uma dúvida aí, Wesley, o pão, por exemplo, eu acho o pão o melhor alimento que tem. E eu pessoalmente acho melhor do que carne. E você consome com glúten? Não, porque aí, olha bem, dizem que quando você tem consciência de algo e a despeito da sua consciência você professa aquilo, lhe ocorre o que se chama de uma fermentação emocional. Certo, entendeu? Exato. Você sabe que está fazendo errado, entendeu? Mas há uma discussão que é sobre o seguinte: o trigo de hoje não é aquele trigo de antes, por causa do hibridismo, por causa dos cruzamentos genéticos, para resistir às pragas. O que eu quero achar é que aquele pão que eu comia na infância não é o pão de hoje. Com certeza, não, né? Não, com certeza não. É isso, né? É por isso. Agora tem outras coisas, vamos lá, que tem mais demônios aí, o lactose. A lactose. A lactose também eu acho que é um ponto que, assim, é claro que algumas pessoas têm uma intolerância maior à lactose e outras menos, mas, de maneira geral, a caseína em si, ela é inflamatória. Quando você vê nessa prática clínica, você retira os derivados do leite no paciente que tem, sei lá, uma constipação crônica ou que tem alguma alteração intestinal, essa exposição diária de caseína, e caseína pode ser tudo que é derivado do leite, iogurte, queijo, requeijão, manteiga, em excesso, pode gerar realmente uma desbiose intestinal, leva aí uma alteração do microbioma intestinal e, obviamente, a pessoa
tem essas alterações, não só intestinais, mas pode ser cutâneas, assim como também respiratórias. De fato, eu vejo muitas crianças que com crise de via aérea superior, de infecção de via aérea recorrente, otite, todos esses processos inflamatórios a nível ali do sistema da via aérea superior, você retira o leite e você vê uma melhora significativa. Agora, tem uma nuance, inclusive, perversa até, porque se a gente estiver falando do leite que se colheu lá na teta do Uber e da vaca e bebê, esse leite de caixinha que entra até soda cáustica e conservantes. Aí da mesma maneira que você usa o leite A2 hoje, que tem uma quantidade menor de caseína, né? Que é diferente. Então, assim, tem esse fator, mas o crucial realmente é de fato essa parte dos conservantes, dos aditivos químicos que tem ali para durar mais na prateleira. Outra coisa, houve uma época que havia uma controvérsia a respeito da carne. Nós estamos falando basicamente da carne predominante no jejum, no regime alimentar, na dieta alimentar brasileira, que é a carne bovina ou o frango, né? Ela, digamos assim, ela remanesce como a grande fonte de proteína. Com certeza. Carne acho que é uma coisa que está presente, né? Em todas as... eu não sou... Por exemplo, você viu, tem uma demanda hoje da dieta carnívora? Sim, né? sim. Que é aquele alto consumo de carne. Eu conheço gente que está fazendo dieta carnívora. E tem uma resposta... Radicalmente, talvez para uma síndrome metabólica, talvez para você melhorar ali, mas só que não dá para tudo, não é bom para todo mundo. Sim. Né? Sim. E também não é sustentável a longo prazo você comer o resto da vida de carne ou faltar outros tipos de fontes de alimentos. E a supremacia e a hegemonia do ovo? Estou falando do ovo caipira. Eu fui visitar uma granja. E aí, me conta. E aí que eu nunca mais fui capaz de comer um ovo de granja. Nunca mais, que eu vi as galinhas lá. A gente pode falar isso, que infelizmente nós temos coisas que mesclam o interesse econômico com os cuidados com a saúde, né? Aí você vai numa granja que tem um galpão de 500 metros praticamente, as galinhas ficam tudo espremidinhas, elas nem se abaixam, e a luz fica acesa o tempo inteiro para a ave não saber, quebrar o ciclo biológico da ave. Sim. Ela põe mais de 2 vezes por dia, às vezes, e morre, explode de tanto pôr. Quando se imagina que uma mulher grávida, o bebê assimila emocionalmente tudo aquilo que a mãe experimenta, eu fico imaginando que ovo que essa galinha põe. Não, sério. Exatamente. Qual que é a qualidade? Não é isso. Exato. Entendeu? Agora o ovo da galinha solta, criada, tá ciscando ali, comendo minhoca, as coisas, isso aí eu acho saudável. E aí a informação que eu tenho é que, nesse caso, do ponto de vista de fonte nutricional, só perde para o leite materno. Exatamente, que é o segundo maior, né? De fato, o ovo caipira. Você confirma isso? Confirma. O ovo caipira é, com certeza, uma das principais fontes ali de nutricionais, só perde para o leite materno, com certeza. Isso aí eu afirmo, atesto, e o ovo é muito versátil para qualquer estratégia alimentar, numa low carb, numa paleo, numa estratégia cetogênica. Então, realmente, eu gosto bastante aí, e todos os meus pacientes eu incentivo esse consumo de ovo. A presença hoje é do Dr. Wesley Schank, médico integrativo. A gente volta daqui a pouco. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do médico Wesley Schank, médico integrativo. Wesley, rapaz, eu estava querendo ter essa conversa com você porque eu acho que esse assunto de saúde, eu sempre advirto meu raro telespectador, nada que substitua uma boa consulta. Exato. Mas não custa nada ter uma informaçãozinha básica para poder antes de chegar ao consultório, já saber como é que se... E tem um ChatGPT aí, né? Das inteligências artificiais que... É impressionante. Que realmente teve uma ascendência tão grande que eu, como médico, eu fico assustado. Aqui, muito antes de você, tem um livro
Um livro para mim, um livro assim, que ele chama de seminal, Sim. chamado Sapiens, do Yuval Noah Harari. Ele fala de um algoritmo da IBM, o Watson, que falou que ia substituir muito colega seu. Sim. Caras igual você, eu não acredito que não, porque todo o seu interesse pessoal Sim. na identidade humana, entendeu? Uhum. Mas o Watson, com 3 ml de sangue, rastreia os antecedentes genéticos, Olha isso. todas as propensões que têm enfermidades, e logo prescreve, inclusive, qual é a abordagem, qual é a estratégia de cura. Sim. Interessante, né? Exatamente. Nós estamos vivendo uma época assim, para você não, que você é mais jovem, para eu que sou mais velhão, eu vivo tempos de ficção científica. Uau. Para mim, até o celular já é uma coisa assim que, pô, cara, como é que pode? Eu estou aqui falando com o outro lado do mundo. Sim. Wesley, eu quero saber de outra coisa também. Uma coisa que sempre foi colocada como uma prática terapêutica efetiva e pouco disseminada. O Nobel de Medicina de 2015, eu acho que foi premiado exatamente pela sua tese da autofagia celular. Ou seja, a célula, o corpo tem uma inteligência, isso se sabe, né? Que o corpo tem uma inteligência. Sim. Né? Tanto assim que se ele for deixado em repouso e descanso, ele vai encontrando também caminhos de estabelecimento. Sim. Mas a autofagia celular é a tese de que, está doente ou tem uma doença mais brava, entendeu? Fica em jejum, que o corpo vai atacar as células doentes primeiro, vai acabar com elas primeiro. Isso tem fundamento? Exato, mesmo? tem fundamento, porque, voltando nesse conceito do jejum, que é uma prática milenar, que não é um modismo, é claro que esse modismo veio muito à tona porque, pessoal, a porta de entrada do jejum é o emagrecimento. Uhum. Certo? Uhum. E se tratando da parte da autofagia, que é uma reciclagem, uma varredura de células antigas, que você consegue atingir através de jejuns mais prolongados, você consegue aí gerar essa autocura. É como se você pegasse um médico interno seu e ativasse. Nosso corpo tem uma capacidade muito grande de autocura, é só dar as condições ideais. E o jejum é uma dessas condições, ou se não, a principal delas. Juntamente com outros estilos de vida que realmente começamos a falar, alimentação, ciclo circadiano, gerenciamento do estresse, diminuição da exposição de campo eletromagnético. Então, dentro dessa possibilidade, o jejum é mais uma ferramenta que auxilia num processo de autofagia, eliminando células antigas, fazendo uma varredura, uma faxina, e você consegue aí, por incrível que pareça, né, que eu costumo dizer que a medicina convencional não consegue ter essa sensibilidade de entender como o seu corpo gera autocura sem tomar algum remédio. Até porque, dificilmente, você vai ter ali na farmácia uma coisa chamada genjurol, genjuglutida. Será que vai ter nos próximos anos? Acho pouco provável, porque é algo que é um dom nosso, é um dom divino, vamos dizer, que só nós seres humanos temos essa capacidade que dificilmente vai ser sintetizada em laboratório. E você não vai conseguir patentear algo que é um dom natural de Deus, algo que a gente consegue fazer de maneira tão linda, tão maravilhosa, que tem diversos benefícios para a saúde. Uma coisa é certa, né? A longevidade está associada a baixa ingesta de calorias. Isso está claro. Está claro. Está cientificamente comprovado. Comprovado. Né? E qual é o mecanismo disso da longevidade? Primeiro, porque diminui o encurtamento telomeral, certo? Uhum. Além disso, você está diminuindo o seu estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? É quando o seu corpo começa a, vamos falar um termo mais informal, quando o seu corpo começa a liberar radicais livres e gerando um processo de degradação do seu corpo. Uhum. Então, quando você começa a fazer o jejum da maneira correta, orientado, você diminui o encurtamento telomeral, você diminui o estresse oxidativo e você preserva uma organela dentro da sua célula que ela é crucial para a energia celular, que é a mitocôndria. Então, o jejum ele atua diretamente diminuindo o estresse oxidativo, mantendo a sua mitocôndria saudável, fora que ele também faz biogênese mitocondrial. É 2 vias que ele está promovendo. E tudo isso só deixando de comer.
Tão simples, né? Parece Não, é difícil pra caramba. É. Né? Porque, afinal de contas, nós somos orais também, orais né? e visuais. E visuais. né? Então, comer, além de falar, a mulher tende a ser mais oral, né? Mulher tende a ser mais oral. Mas esse é um jejum terapêutico, né? sei. Se a gente for pegar o jejum espiritual, aí a pessoa talvez faz isso com mais facilidade. Mas eu estou querendo ver de você uma coisa, eu não quero te provocar, não, porque às vezes você é jovem, impetuoso e não resiste, mas eu estou querendo saber o seguinte: você falou a respeito da medicina tradicional, como é que você vê essa influência, essa presença malévola da Big Pharma na medicina tradicional? Assim, nós somos doutrinados, né, dentro da faculdade, dentro das especialidades médicas, dentro de uma residência, nós somos doutrinados, isso é fato. Se algum médico tradicional não disser isso, acho que podemos dizer que ele está sendo um pouco leviano, né? Sim. Então, assim, é o que eu costumo dizer, a medicina convencional, ela tem o seu valor, né? Com certeza tem o seu valor em alguns aspectos, talvez para uma coisa aguda, um infarto, né? Para você tiver algum acidente, de algum tipo de fratura, uma cirurgia, tal, mas para doenças crônicas que são, de fato, essas doenças da modernidade, que existe para cada sintoma um tipo de medicamento, eu acho um tipo de medicina muito ultrapassada, um tipo de medicina que você não atua diretamente na raiz do problema, você só enxuga gelo e não resolve o caso. Por isso que eu gosto muito do termo medicina funcional integrativa. Medicina que funciona, que atua diretamente na raiz do problema, ou a medicina de precisão, a medicina customizada, que você consegue ali, de fato... Trabalha a individualidade. A individualidade, né? Agora, olha bem, eu sempre gostei desse assunto como curioso, né? Certo. E perguntador profissional que eu sou. Tem uns caras igual você, chega aqui, eu tenho que saber um mínimo para não passar por burro. A Ayurvédica trabalha muito com essa estrutura de categoria básica de ser humanos em 3 modalidades, com influência de tipos, né? Kapha, Pitta, outro lá. A medicina chinesa, ela trabalha o ser humano como um sistema. Sim. Um sistema único integrado por vários sistemas. Elas usam até uma imagem poética, né? Da madeira, do metal. Mas, por exemplo, você tem uma disfunção nos rins, vai procurar no coração, por exemplo, não vai procurar nos rins. Né? Eles já antecipam essa abordagem, né? De certa maneira. Exato. Vocês hoje estão fechando digamos assim, uma conclusão que, de uma certa maneira, encontra ressonância em outras culturas ancestrais. Exato. Que é uma coisa ancestral e a medicina convencional tem o quê? Quanto tempo aí, Eustáquio? Recente, né? Recente. 120, 150 anos? Recente. Né? Recente. É muito recente. É bem recente. Ela é mais recente que os estados modernos, eu acho. Exato. Né? Que os países que a gente conhece aí no mundo. E é extremamente lucrativo. Né? Você vê aí que hoje, principalmente, você vê hoje, estamos vivendo... Quem banca os congressos e as viagens. Não, e vamos pensar aqui, né? Essas canetas emagrecedoras, hoje que é um tema aí que está muito em alta, certo? Você vê que uma das maiores representantes da Big Pharma, ela teve um crescimento absurdo na lucratividade a partir do momento dessa introdução das canetas emagrecedoras, né? Então tiveram... E o que você achou da corrida dos laboratórios para achar aquele mercado de 8,5 bilhões de potenciais clientes com as vacinas? Não vou entrar nisso não. É só para provocar. Não não quero falar disso, não. Não quero cortar? Não quero falar disso, não. Rapaz, vacina é complicado. É complicado. Vamos falar de outro momento, talvez. Tem muito conhecimento que está aflorando agora. Sim. Depois que esses conhecimentos aflorarem e sedimentarem, nós vamos tratar disso. Você vacinou? Você é meu convidado. Você não ia dar manada, né, velho? Teve que entrar no efeito manada? Tive que entrar no efeito manada, mas com ressalvas. Com ressalvas. Eu quero falar com você também o seguinte: a pirâmide alimentar norte-americana, cuja base era os carboidratos. Essa pirâmide desmoronou, né? Sim. Desmoronou. Sim. Outra coisa, os carboidratos são precursores de glicose. E a gente tem informação que eu não sei se tem base estatística, a diabetes mata mais do que qualquer guerra no mundo. Sim. Hoje tem um número alarmante de diabetes por conta talvez essa perpetuação dessa pirâmide alimentar totalmente equivocada, vamos dizer assim. De uma dieta constituída de 70% de carboidrato.
Principalmente os carboidratos simples, né? Que são os carboidratos com... Fácil de digestão, né? Fácil metabolização. Exatamente, né? 70% dos carboidratos aí de farinhas brancas, vamos dizer assim. Uhum. Agora, o que você diz, Wesley, o governo proíbe drogas, mas não proíbe alimento industrializado? Cara, que paradoxo. Qual a lógica disso? Hein? Qual que é a lógica disso? Qual a lógica disso? Né? Você lê um rótulo, ter nomes desconhecidos, né? Tem ali realçadores de sabores, aditivos químicos. Acidulantes, espessantes, corantes. Aditivos químicos, adoçantes artificiais, corantes. É o que eu penso, meu Deus, como é que... ainda eu fico muito abismado como falta consciência para as pessoas. Você está aqui, você está sendo comercializado, quer dizer que eu posso comer? Né? É permitido. É permitido. É permitido. Né? Uhum. Então, é uma coisa que realmente eu vejo... Mas isso dá a sensação que a gente vive na Matrix mesmo, entendeu? Exato. Você tem uma realidade aqui e a gente faz outra coisa aqui. Exato. Olha, isso aqui é veneno com o nome... E aqui disfarçado. Você pode fazer uso que, digamos assim, é normal. Tem um negócio chamado normose. O que é normose? Sim. Tudo que é errado, mas é praticado pela maioria. Exato. Aí você entra na normose. Exatamente. E esses tipos de alimentos viciam o paladar. Sim. E a pessoa já visa isso, né? Já visa isso. Para viciar o paladar e a pessoa fica ali refém de algo que não consegue se livrar, né? E gerando consequências, processos inflamatórios no nosso corpo. Então, eu volto a dizer, as doenças hoje estão relacionadas com o estilo de vida, principalmente a parte alimentar. Então, você mantém aquela velha tese da homeopatia de que veneno e remédio se diferencia pela dose. Com certeza. Continua em vigor, continua prevalecendo. Exato. Então, sobrou o sono. O sono é o momento, então, do próprio ritmo circadiano se ajustar? Sim. Eu falo que o sono é inegociável, assim como a alimentação. Quando eu falo inegociável, é você ter aquele sono restaurador, aquele sono que você consegue atingir o sono REM e que você acorda no dia seguinte. O sono é o momento de você pegar todo o seu aprendizado, tudo que você viveu naquele dia e você colocar essa informação, organizar no seu cérebro. E o sono é um reset, né? É um reset no seu corpo. Reset. Uhum. Agora eu vou falar de dois elementos que a cultura ocidental ainda não assimilou. O pessoal, os buscadores que ficam fuçando culturas exógenas, já são familiarizados com isso. Duas coisas. Uma é água. Água mesmo. Água, a hidratação mesmo. A hidratação, porque se a gente tem 70% de água, é óbvio que a água é um elemento constitutivo nosso. Sim. Né? Também inegociável. Inegociável. E a outra que eu acho que tem uma história belíssima de cura acontecida no Japão, a outra é o oxigênio. Uhum. O oxigênio também eu acho que ainda está para ser melhor resgatado como elemento terapêutico, não é? Sim, com certeza. É interessante, eu acho que a água e o oxigênio são elementos que ainda estão para ser resgatados enquanto possibilidade de saúde nossa. Sim, é uma coisa gratuita, né? A água, nem tanto, mas o oxigênio sim, né? Eu quero agradecer muito, cara, a sua presença, uma alegria te rever. O programa está aqui à sua disposição. Toda vez que você quiser gravar umas coisas aqui, depois fazer aquele corte lá no YouTube. Claro. Agradeço pela oportunidade. E vamos falar de outros assuntos que realmente é o meu propósito falar a respeito de medicina integrativa, porque eu acredito que é uma medicina do futuro. É algo que realmente veio e não tem como mais... E dá pelo menos a chance das pessoas conhecerem essa alternativa. Alternativa, exatamente. Né? Show. Um abraço. A presença hoje de Wesley Schunk, médico integrativo funcional. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.